Identificar e depois fazer a pergunta. Sou Rafael, faço Prof. Água da Unesp de Ilha Solteira, em regulação e gestão de recursos hídricos. A minha pergunta é para o Cláudio. Bom dia, tudo bom, Cláudio? Muito boa apresentação, gostei bastante. Você pode falar mais uma vez um pouquinho melhor sobre aqueles indicadores que você cruzou os dados? Do eficiência energética com a queda no faturamento, é isso? Me interessei, obrigado. Vamos lá. Só um minutinho. Será que a gente podia fazer? Tem mais alguém já inscrito ou não? Vamos fazer 3 perguntas, pode ser? Pode ser. Fazer 3 perguntas, pelo menos, para a gente potencializar. Quem é o próximo? Como que é? Como é o seu nome? Bom dia a todos. Vai fazer as 3? Fazer as 3. Williams, engenheiro eletricista do SEMAI. Fiquei impressionado com os dados da Sanasa. Pergunta é mais do ponto de vista de redução do custo de energia elétrica. A Sanasa, ela compra energia elétrica no ambiente cativo? Ela não está num ambiente de contratação livre? Só por curiosidade. Porque esses números são expressivos, né? Mais uma, por favor. Bom dia. Eu sou da Semasa de Santa Catarina, de Lages. Obrigado. Uma pergunta, Cláudio. Cláudio, né? Sim. A tua captação, ela está a que distância do tratamento e ainda aqui na altura aqui na topografia? Obrigado. Vamos lá, Cláudio. 3 perguntas. Vou responder primeiro o colega. Lá, viu? Eu também fiz o Nesp, então somos colegas. Muito bom. Bom, os indicadores é o seguinte. O indicador de perda de faturamento está no SNIS. O volume macro medido dividido pelo volume faturado. Esse indica qual que é o indicador de perdas de financeiro da empresa, né? E o outro é o quanto você consome de energia, a conta de energia da concessionária, dividido pelo mesmo volume faturado. Com esse cruzamento você consegue balizar auditar esses indicadores de forma simples e bem prática. Responde? Isso. Podemos faturar. Respondido. A segunda pergunta não, hoje a Sanasa compra, como eu falei, 100% da energia é de concessionária. Nós temos um desconto. Esses detalhes a mais, se você quiser conversar com o engenheiro eletricista, que pode falar engenheiro elétrico, hein? Eletricista que dá mais detalhes sobre a viabilidade financeira disso, né? Nós temos um desconto bom, vale a pena hoje trabalhar com fonte, o mercado livre, né? Não saberia quanto isso representa na economia. Com relação à captação, nós temos duas... na verdade, nós temos 6 ETAs. 2 delas ficam uma cota de 100 metros, para distância de uns 5 quilômetros. E outras 3, elas ficam no mesmo local de captação, a uns 15 quilômetros de distância, e quase na mesma cota, 100, 110 metros de desnível. E uma outra dentro, uma estação menor, ela tem 20 metros de desnível, mais 300 litros por segundo, 360 litros por segundo, não que gasta mais energia, né? O importante é essas de 100 metros de desnível. O nome lá do engenheiro seu? Ricardo Zanin. Ricardo. Opa. Só um instante. Não. Ele perguntou se eles usam a energia no Mercado Livre e o Cláudio respondeu que não. Respondendo a pergunta dos dois, Mercado Livre ou não. Hoje nós respondemos toda a nossa energia mercado cativo. Nós estamos estudando a possibilidade de ir para o Mercado Livre. Existe uma legislação na nossa maior unidade
ela é anterior a 1987, a legislação não permite, nós temos que comprar energia incentivada, de fonte incentivada. E isso nos daria uma economia de aproximadamente 0,01% do que nós consumimos hoje. Então, não é muito viável, estamos estudando. Mas todas essas ações que foram comentadas, tanto pelo Hernani e pelo Cláudio, gestão de conta de energia, toda a gestão de conta de energia, toda a eficiência no controle de perdas, toda a eficiência de controle de motores, inversão de frequência, correção de fator de potência, distorção harmônica, faz com que a gente entre nesse índice que ele está apresentando 6%. Nós tivemos, o ano passado, tem alguma distorção aí, nós tivemos abaixo de 5%. Dá para fazer. Tá? Dá espaço para mais uma pergunta? Eu tenho, não vamos fazer mais rodada. Mais 3. Bom dia a todos, meu nome é Paulo, sou lá do SAI de Salto e também faço parte da diretoria da SEMAI. Eu não sei se aqui caberia uma pergunta, viu, Hernani, mas apenas um esclarecimento, dizendo o seguinte, que nós discutimos aqui bastante sobre eficiência energética, sobre o ponto de vista de equipamentos. Tá? E eu queria só esclarecer que hoje nós temos lá na BNT, em São Paulo, nós estamos fazendo uma norma específica de eficiência energética para instalações elétricas de baixa tensão, tá? que é, digamos assim, um segmento importantíssimo também, né? As instalações elétricas, na área de saneamento, também deixa muito a desejar, desde a especificação do transformador, dimensionamento de cabos, tá? E a correção de fator de potência, como foi dito aqui, e a qualidade da eletricidade. Então, o que nós temos em São Paulo agora, eu acho que até o fim do ano, finaliza essa, baseado na IEC 60300, só para não mentir aqui, né? 60364. Tá? Então, é só um esclarecimento. E dizer que, né, como eu sou também da água, e dizer que o saneamento realmente, e eu venho do setor elétrico, realmente ela deve muito nesse aspecto. E não tenha dúvida nenhuma que dentro da eficiência energética, eu imagino que a gente poderia já, digamos, colocar em paralelo com isso, tá, as energias alternativas para isso. Porque as energias alternativas, eu acho que um programa de eficiência energética é muito importante, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Mas eu digo que, do ponto de vista de conservação, né, de conservação do meio ambiente, essas coisas, eu acho que teria que entrar, né, a eficiência energética já concatenado com as energias alternativas, como a eólica e a solar, que hoje ganham um aspecto muito forte. Então, quando você fala que o seu gasto, por exemplo, no SAI de Salto, o meu gasto com energia elétrica é o custeio maior, tá? É maior que os meus insumos químicos, é maior que a minha folha de pagamento salarial. Então, isso é preocupante porque você entra já, né, com todas essas regras que hoje nós temos na energia de eficiência energética, né, motores mais eficientes, inversores de frequência, todas essas coisas, que eu acho que já não é, no caso de Salto, suficiente. Então, nós temos que complementá-la com a busca de alternativas, de energias alternativas. Então, essa contribuição que eu queria fazer não é justamente uma pergunta direta. Obrigado. Ok. Próximo. Bom dia, o meu nome é Aurélio, eu sou da UNB. E eu gostaria de perguntar para o Hernani, mais no sentido também de uma provocação, né? Se você já tiver alguma estimativa do potencial de energia gerada a partir de metano, e também algum tipo de estudo para usar o espelho d'água, né, as piscinas d'água de tratamento de água, para a geração de energia solar, né, energia fotovoltaica. Quem eu passo? Alô? Tem aqui depois, viu, Marcelo?
Pois não. Bom dia, Álvaro Alencar, Comusa, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Excelente, Cláudio, palestras. A questão para mim é o seguinte: será que a gente consegue buscar eficiência energética a partir dos quadros que hoje trabalham? Porque as experiências com controle de perdas é o seguinte: se não tem um elemento externo, a turma da produção vai aumentando a produção, e vai aumentando, e vai tocando pressão, e vai atingindo. Se não tem abastecimento, é porque não botou pressão, e bota a casa de bomba. Então, é sempre um elemento externo, seja de uma consultoria externa, interna, onde você faz entende? É meio estranho, você tem um departamento de produção de excesso d'água e um departamento de controle de perdas. Então, no caso da eficiência energética, tem a experiência, a gente pode ser uma coisa de dentro desse pessoal, porque tem coisa aqui, ó, rugosidade das tubulações que foi apresentado. Nunca tinha apresentado isso aqui lá, não, hein? Entende? Coisas que são quase novidades, certo? A gente consegue fazer por dentro com os engenheiros eletricistas? Cláudio, responde as mais difíceis, depois eu vou ficar com as mais fáceis. Essa é uma provocação que eu fiz no começo, que eu falei que essa razão é um pouco diferente. Realmente, o controle de pressões da Sanasa não fica com o pessoal de operação. E é de propósito, justamente por isso. E nós fazemos tudo caseiro. É lógico que uma situação de excepcional, contratamos consultores externos. Por exemplo, hoje está sendo estudado reuso de água, que nós não temos um expert, um professor da USP que está cuidando disso. Mas a maioria, diria 99%, é feita com o pessoal de casa. E nós fazemos, como existem gerências e coordenadorias para isso, nós trabalhamos em conjunto. Por exemplo, quando for implantar automação, todas as áreas envolvidas participavam do processo. Mas existia um setor de automação responsável pela entrega. Então, existem forças-tarefas que se formam, resolvem o problema, mas sempre tem um responsável. Essa é a forma como a gente trabalha. Cláudio, só aproveitando, respondendo a pergunta dele, na área do Cláudio é assim, na minha área de manutenção eu tenho uma equipe fantástica, um monte de engenheiro, 2. E um estagiário. 2 engenheiros eletricistas, um estagiário e mais 3 engenheiros mecânicos, para cuidar de conta de energia, distorção harmônica, fator de potência, gestão de conta de energia e mais controle de ponto de trabalho de bomba, trabalhamos em conjunto. Então, a equipe é própria da Sanasa. Continuando aqui, ainda nesse assunto, depois eu respondo a sua pergunta, eu disse que a Sanasa tem um modelo que eu avalio como um modelo muito bom e muito forte nessa área, mas eu fiz questão de dizer que não significa que seja o único modelo, né? Nós desenvolvemos um projeto há um tempo atrás e agora nós estamos reproduzindo esse projeto, que nós chamamos de projeto Com Mais Água. Esse projeto nada mais é do que a criação de uma metodologia, de um processo de rotinas e dinâmica para você tratar o tema da redução em controle de perdas, embutida aí também a questão da eficiência energética, né? E esse modelo ele é diferente, por exemplo, do da Sanasa, porque o modelo do projeto Com Mais Água, ele preza a participação de todos os setores da empresa na tomada de decisão sobre essas ações. Então, por exemplo, o controle de pressão não sai da operação e vai para a gerência. O controle de pressão continua na operação. A macromedição, idem. Entretanto, todas as tomadas de decisões estratégicas que impactam no melhor controle da perda, que impactam na redução da perda, que impactam no uso racional de energia, é tomada por um comitê, que a gente chama de comitê gestor desse tema, que o programa preza que tem funcionamento permanente.
ele não é um setor da empresa, mas ele tem funcionamento permanente. E aí ele usa as qualificações, as especialidades, o corpo técnico no conjunto completo da empresa, né? Eu me lembro bem que quando nós fizemos a primeira rodada desse projeto Com Mais Água, eu sempre gosto de citar esse exemplo, quem foi apresentar os resultados do projeto numa primeira rodada que nós fizemos, na época que fizemos o projeto, em Montes Claros nós implementamos lá. Quem foi apresentar o projeto de redução de perda de eficiência energética foi uma técnica química que trabalhava na estação de tratamento de esgoto. Ela foi a encarregada do pessoal lá de Montes Claros para apresentar o projeto para a gente. Você vê que houve lá uma integração e tudo mais, né? Agora, sempre trabalhando com os quadros, nesse modelo também, com os quadros técnicos do prestador de serviço e incluindo aqueles que não existem e que têm que existir, né? Infelizmente, você perguntou, só os engenheiros eletricistas dão conta. Tem casos que nem tem engenheiro eletricista. Sistemas, às vezes, menores e tudo mais, não tem engenheiro eletricista, né? Quando é uma companhia estadual, uma companhia regional, muitas vezes os engenheiros estão na matriz, né? Os engenheiros mais estratégicos ficam na matriz. Então, tem todo esse processo que deve se envolver. Agora, eu acho que uma assistência técnica externa, que não é cara, depois que você entra em ritmo no funcionamento, uma assistência técnica externa também é bom, porque traz uma visão, às vezes, de outros exemplos, de outros casos que contribuem. Mas aí precisa ver a questão do planejamento, do plano diretor e dos recursos, evidentemente. No caso desse projeto Com Mais Água, o que ele traz é exatamente isso, é essa assistência externa. Nós estamos na fase 2 dele agora, trabalhando na Embasa e na Compesa de Pernambuco. Agora, sobre a questão dessa quantificação, que você perguntou se nós temos uma avaliação, nós não temos. Não sei se alguém aqui tem isso. No projeto Probiogás que nós fizemos, a gente fizemos várias avaliações do ponto de vista de tentar quantificar, numa estação de tratamento de esgoto, a geração de gás aproveitada como energia elétrica, ou até mesmo aproveitado como gás para veículos e tudo mais, o que traz ou não autossuficiência para a estação de tratamento, né? Essa análise nós fizemos, e a nossa conclusão é que estações de tratamento de esgoto acima de 250 litros por segundo, algo aí, sei lá, 120, 150 mil pessoas, ela pode alcançar a autossustentabilidade com o gás que é gerado, né? Tem um número na Alemanha que é algo em torno de, nas estações que eles calcularam lá, 60% da energia gasta na estação de tratamento de esgoto, lá eles conseguem sustentação para elas, aproveitando o gás gerado no tratamento de esgoto. No resíduos sólidos, esse número é melhor. Resíduos sólidos tem um potencial maior ainda, uma capacidade maior de geração de energia. Tem sido muito feito no Brasil nos aterros privados, né? Tem aproveitado a energia nos aterros. Sobre a questão você perguntou do aproveitamento da lâmina d'água para instalar células fotovoltaicas, é isso? Não, também eu não conheço nenhum estudo nessa área. Nós não fizemos, sabe? Mas é um bom estudo para o UNB fazer para a gente, pô. Não é não? Tá. Vamos lá, próximo. Bom dia, Gustavo Possetti, gerente da Assessoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia de Saneamento Paraná, Sanepar. Bom, inicialmente, Hernani, parabéns pela explanação. É realmente motivador ter o Ministério das Cidades como incentivador de práticas de eficiência energética no saneamento, um país que ainda carece de algumas ações voltadas, inclusive, para a universalização. Então, usar a eficiência energética como uma ferramenta para a universalização é uma estratégia muito bacana, e o Ministério das Cidades, mais uma vez, encabeçando uma alternativa como essa, né? Mas, de qualquer maneira,
especificamente sobre as ações do Ministério das Cidades, né, e o programa em andamento, nós sabemos que para implementar ações de eficiência energética, em alguns casos você consegue implementá-las sem investimento e outras você realmente requer investimentos. E normalmente são recursos pautados em melhoria operacional. E nem sempre é trivial, né, arranjar recursos para melhoria operacional. Então, a pergunta nesse sentido existe alguma ação por parte do Ministério das Cidades, né, de fomento, né, a diretrizes ou a busca, né, de novas linhas de crédito focadas em melhorias operacionais para os sistemas que possibilitem a substituição de conjunto de motobombas, compras de VRP, coisas do gênero, né? E para o Cláudio, eu fiquei bastante curioso, Cláudio, na sua apresentação você falou em plano diretor de eficiência energética, plano diretor de controle de perdas, né? Quais são os próximos passos e metas que vocês pretendem alcançar aí no futuro próximo junto à Sanasa? São 3 perguntas. Tem mais alguém? Opa, Alexandre, engenheiro eletricista da Saneago. Gostaria de parabenizar o Hernani, né, pela palestra. A gente está divulgando o SNIS, né, dentro da companhia. Parabenizar o Cláudio, eu sou fã do trabalho que eles fazem lá. O Benilson mandou um abraço. E a pergunta é o seguinte, já fazer o link com o colega anterior. Para a gente arrumar recurso, a gente precisa de medição. Medição está atrelada a indicadores. A gente vê que no SNIS tem o quilowatt-hora por metro cúbico. Agora a pergunta é, metro cúbico produzido, consumido ou distribuído? A gente viu que na Sanasa eles usam, né, pelo menos 2 indicadores, o consumido e o produzido. Né? Qual a diferença deles? Qual a vantagem de um e de outro? E como que o SNIS vai, né, padronizar uma linguagem nacional para a gente poder fazer esses estudos para calcular a viabilidade e conseguir esses recursos quando tiver alguma linha de financiamento, entendeu? Bom dia a todos. Deverson Simeone, diretor técnico, SAMAI de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Parabenizar realmente aos palestrantes. Eu gostaria de saber do Cláudio, que é o incentivo da... na verdade, assim, você tem que realmente incentivar os gestores públicos para o controle de perdas, diminuir as perdas, ou ser mais eficiente. E chega num patamar que a redução fica tão complicada que você precisa investir, por exemplo, 2% do teu faturamento para manter as perdas. Ou seja, você investe, por exemplo, R$500 mil com um SAMAI nosso, que é um SAMAI pequeno, mas para manter o mesmo índice de perdas. Então, isso é complicado a gente conseguir justificar isso para os nossos gestores. E, Hernani, acho que foi em 2014, 2015, nós tentamos entrar num projeto do ProBiogás, fizemos toda a argumentação técnica, tínhamos um engenheiro com doutorado na área de biogás, e, no fim, a gente não conseguiu entrar no projeto porque não tínhamos um número na junta comercial. Como o SAMAI é uma autarquia municipal, não tem como ter esse número na junta comercial. No fim, a gente ficou de fora do projeto. Então, nós tínhamos toda uma equipe estruturada, inclusive com esse profissional e com doutorado na área de biogás, e, no fim, ficamos fora. Tem uma luta nacional da ASEMAI Nacional, até o nosso presidente, que é o Aparecido Rojage, que ele luta também para a gente ter acesso ao BNDES. Então, realmente, as companhias municipais elas sofrem um pouco com os acessos aos financiamentos. A gente sempre depende da prefeitura. Então, eu acredito que esses programas, se a gente tiver um incentivo direto também para a municipalidade, seria mais facilitado. E uma outra questão também, que a gente teve recente um evento na Sanepar, em Curitiba, a respeito justamente de avaliar as estações que são autoeficientes. Então, chegou-se a um índice de 150 mil habitantes, equivalente numa estação de tratamento de esgoto. No nosso caso, a nossa maior estação é para 77 mil habitantes. Nós fizemos um estudo lá que vai ter que ter um aporte de 23% de energia externa para poder fazer o aproveitamento, secagem do lodo, aproveitamento do biogás. Eu acredito que assim a sociedade lá em Jaraguá do Sul ela está ciente, ela estaria disposta a pagar esses 23% a mais
para a gente livrar o nosso lodo dos aterros sanitários. E a gestão do lodo ele é realmente significativa numa ITE. No nosso caso, ela chega a 40% dos custos operacionais, a questão do lodo. Mas, então, simplificar a minha pergunta seria essa, realmente com o Cláudio, então, como a gente consegue incentivar isso com o gestor público, de que tem esses investimentos para manter índice, você não consegue melhorar, e também nessa questão, Hernani, da questão de facilitar esse acesso para as autarquias municipais. Obrigado. A pergunta do Sanepar, né? Gustavo, ela vai de encontro com a sua. Nossa meta é uma meta meio ousada, de 15% de perdas, não de faturamento, perdas de distribuição. Então, o recurso investido, começando a responder a sua, não é proporcional. Quanto maiores as perdas, menos dinheiro você investe e mais rápido você chega no resultado. O controle de perdas, fazendo uma analogia, é como uma escada rolante, você subiu ao contrário. Você parou, você retorna ao ponto que você estava. Então, primeiramente, antes de você pensar em reduzir, você tem que pensar em manter. Aquilo que você falou é fato. O gestor, ele enxerga que ele coloca um dinheiro, ele quer que aquele número melhore. Às vezes o número piora. Por quê? O seu sistema, ele fica velho todo ano. Você tem que investir para mantê-lo pelo menos do jeito que ele está. Quando você quer uma melhoria, você tem que investir o dobro do que você investiu para mantê-lo. Aí você começa a ter redução. E a única forma de sensibilizar o gestor é mostrar que é necessário manutenção, você tem que ter gente que cuide disso, indicadores que cuidem disso. Nós usamos muito PDCA. Quando traçamos o plano de ação, é baseado no PDCA. Então nós temos um plano diretor que nos dá todas as diretrizes. E o plano de ação vem embaixo, é o como fazer. E a cada 2 anos, nós revisamos inteiro os planos. Uma equipe, como a Hernani falou, nós temos uma equipe de perdas, a gente não abre para a empresa toda, mas é a equipe de perdas da engenharia Lina, e nós fazemos um plano de ação de perdas ou de eficiência. Então, basicamente é isso, não sei se responde. Bom, Gustavo, se você tiver um pouquinho mais de paciência, à tarde o assunto é exatamente a questão do financiamento, tá? Vai ter apresentação nossa do Ministério das Cidades e vai ter uma apresentação muito interessante da Embasa sobre uma opção de financiamento interno através de um fundo que eles criaram, muito interessante, que se retroalimenta com as próprias ações e tudo mais. Porque tem uma questão importante no que você falou, é que muitas vezes essa parte de melhoria operacional, ela acaba que ela é classificada como custeio, né? Quando ela é classificada como custeio, por exemplo, programa federal não pode aportar recursos, nós não podemos, isso é uma questão da legislação, né? Então tem essa característica. Então, esse modelo da Embasa a gente acha muito interessante, porque ele é um modelo de autofinanciamento, bacana. O da Sanasa também é um modelo de autofinanciamento, né? Aquilo que ele gera de retorno fica uma parte, né, para as próprias ações. Desculpa, mas tem um celular aqui. Bom, sobre a questão dos indicadores do SNIS, quer dizer, o SNIS ele totaliza. Você não vai achar lá informação por sistema. Primeira observação que eu queria dizer, né? E um controle mais rigoroso, que é necessário fazer operacionalmente, ele requer, muitas vezes, análise de indicador por sistema, que não tem no SNIS. O SNIS totaliza por município ou por companhia de saneamento, né? Operador, seja ele um município, seja ele uma estadual, né? E ele tem os dados primários, quer dizer, o SNIS não solicita dos prestadores de serviço nenhum indicador já calculado, a gente não pede nenhum indicador calculado. A gente pede os dados primários e o sistema calcula os indicadores. E aí calcula um conjunto grande de indicadores e poderia calcular outros tantos quantos
às vezes a gente quisesse, porque a base é muito grande e permite você fazer várias formulações para calcular o indicador. No que diz respeito ao consumo específico de energia elétrica, o indicador que a gente calcula, ele é considerando o volume produzido para o total do município ou da companhia, né? Então, consumo total de energia no numerador, volume produzido no denominador. Agora, se quiser fazer o mesmo indicador por volume faturado, pode também, porque nós temos o volume faturado. Se quiser fazer por volume consumido, pode também, porque nós temos o volume consumido. Basta você exercitar a base de dados, né? Agora, do ponto de vista de uma padronização, que você fala qual a contribuição que você pode dar, a gente tem procurado dar essa contribuição com um glossário de informações para tentar padronizar as informações primárias e um glossário de indicadores com a formulação matemática a mais padrão possível para ser usada no país. Poderíamos trabalhar algo ainda na área de eficiência energética, e o PROESA está debruçado sobre isso, para contribuir um pouco mais dentro do sistema de informações. Tá? Sobre a questão do probiogás, como é mesmo o seu nome? Desculpa. Hein? Tem alguém me procurando aqui, eu esqueci de desligar o celular. É o seguinte, depois a gente podia conversar com mais calma, porque o ProBiogás ele foi um programa de estudos, de elaboração de manuais, de capacitação, de análise de projeto de referência, mas não foi um programa de investimento. Então não houve seleção para nenhum investimento, para nenhuma participação. Só teve uma seleção pública no ProBiogás, que foi selecionar profissionais interessados a fazer uma capacitação de 15 dias na Alemanha. Isso nós fizemos uma seleção, divulgamos, os interessados se inscreveram e nós, de fato, selecionamos pessoas. Afora isso, eu não me recordo, o Magnus está acenando para mim ali, que ele é a pessoa do ProBiogás, hein? Ah, tá, pode ser. Porque a gente é um projeto de cooperação técnica com a GIZ é o braço da cooperação técnica do governo alemão. E dentro da cooperação há também um braço financeiro que é executado por um banco, que é o KfW, que é o Banco Alemão. E ele disponibilizou, no ambiente desse projeto ProBiogás, ele reservou uma quantia, se eu não estou enganado, de 150 milhões de euros para aplicar no Brasil em investimentos na área de tratamento de esgoto para as companhias interessadas. Tá? Então, só se foi essa questão aí de uma tentativa de vocês com o KfW para isso. Se for, a gente pode também trabalhar isso aí, discutir com a KfW e tudo mais. A Sanepar, que o Gustavo está aqui, está tomando recursos do KfW para essa área e a Copasa também está tomando recursos. Tá? Mas vamos conversar um pouco melhor sobre isso aí para entender o que aconteceu. Tá certo? Bom, gente, está na hora do coffee break. Eu já vi que tem uma pessoa que está com o microfone. Então, a gente vai fazer rapidamente essa pergunta. Tem mais alguém interessado em fazer alguma pergunta? Tem um aqui. 2, 3. Então, a gente fecha com essas 3. Tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Humberto Bellina. Eu sou gerente de gestão energética da CAESB aqui de Brasília. Em atenção ao comentário que o colega da UNB fez sobre aproveitamento de biogás e fotovoltaica, nos trabalhos do ProBiogás foi apresentado um outro número que a partir do qual haveria viabilidade técnica e econômica para aproveitamento energético do biogás, algo como 200 kW de potência instalada, ou seja, se você tiver biogás para tocar um grupo motor gerador a partir de 200 kW, haveria viabilidade técnica e econômica. E, se não me engano, esse estudo está no site aqui do Ministério das Cidades. O que a gente observou também nesse trabalho, foi comentado no relatório parcial, é que existem muitos UASBs com problemas, que se a gente tomasse um cuidado maior com os reatores UASBs, a gente poderia ter um potencial maior de produção de biogás. Então, a questão de manutenção de UASBs é um ponto bastante importante. Com relação aqui em Brasília, né, nós temos na CAESB 3 projetos de autoprodução de energia. Um projeto de uma estação hidrelétrica numa estação de tratamento de esgoto, aproveitando o desnível e a vazão
Isso tá em andamento a contratação desse projeto. A gente está finalizando o edital para lançar uma licitação de uma usina fotovoltaica para a sede da companhia, de 700 kW pico, e estamos desenvolvendo um estudo de viabilidade técnica e econômica de aproveitamento de biogás, energético de biogás na Etsul. A gente tem um potencial, porque isso varia conforme o tratamento, mas o nosso potencial, como é uma estação de lodos ativados, tratamento terciário, polimento final e tal, nós temos um potencial de sustentar a estação entre 50% e 60% da energia. Quer dizer, a gente está nessa linha, ou gerar energia elétrica, ou usar o calor para desidratar e secar o lodo, que é um grande passivo, como foi comentado aqui, um grande passivo das companhias que tratam bastante o esgoto é o tratamento do lodo. O que fazer com o lodo? Tá certo? Então, não é uma pergunta, apenas um comentário em relação ao que o colega do ANB falou. Obrigado. Bom dia, meu nome é Igor, eu estou representando o DAI João Molevade, Minas Gerais. Eu queria fazer um comentário, uma contribuição a respeito da energia fotovoltaica. Se nós fôssemos instalar no mês de outubro desse ano a fotovoltaica, o nosso payback seria de 9 a 10 anos, uma vez que o quilowatt-hora das empresas de saneamento são mais baratos, geralmente a metade dos consumidores domésticos, enquanto o payback dos consumidores domésticos é entre 4 e 5 anos. Nós ficamos com inveja, Cláudio, da eficiência do seu departamento. A nossa não chega nem próximo, mas nós temos um grande problema lá em Minas Gerais, que é os desníveis, né? Que entre a captação e a ETA são de 1.000 metros. É bem relevante, né? Então a gente tem esse problema lá. E é isso. Aí eu queria te fazer uma pergunta, Cláudio. Quanto que vocês pagam no quilowatt-hora? Porque a nossa energia em Minas Gerais é uma das mais caras do Brasil. E os seus reservatórios, eles suportam quantas horas sem o trabalho da ETA e da captação para abastecer a cidade? Obrigado. Danielson Campos, da EP Ribeirão Preto. Queria só retomar um pouquinho, saber se o Ministério tem alguma informação sobre a compra do cativo por livre, ou se alguém que está aqui tem alguma experiência já nesse sentido. A Sabesp, em São Paulo, já fez algumas licitações nesse sentido e parece que está tendo uma economia de 30% no valor pago da energia comprando no livre. E a gente está fazendo um estudo nesse sentido. Se alguém puder contribuir, gostaria de ter essa informação. Pode. Então, na hora da resposta. Então, já contribui. Bom dia a todos. Meu nome é Gisele, eu sou da Sabesp. E a gente tem uma experiência já bem longa atuando no Mercado Livre. A nossa primeira migração foi em 2004. E a gente, ao longo dos anos, a gente economizou mais de 130 milhões. Né? É bem representativa, é bem significativa, seja ela como convencional, ou seja, energia incentivada. Com relação ao que o colega comentou, que não pode, né, migrar como energia convencional por causa do prazo, já tem um decreto, né, uma lei, transformada já em lei, e já foi aprovada a partir de 2018, vai cair essa restrição, exatamente. Então, assim, tendo a demanda lá de 3 mega, já é possível migrar como convencional. Esse ano, a gente aumentou nossa participação. Nós migramos cerca de 22 instalações para o Mercado Livre incentivado. E a gente está observando a economia assim, de 20%, mesmo em energia incentivada, que é um pouco mais cara, porque tem o subsídio da TUSD. Né? Então, a gente teve uma experiência de sucesso e continua tendo experiência de sucesso. É complexo, não é fácil fazer a gestão, e requer um acompanhamento do consumo, dos contratos, mas a gente tem tido sucesso nessa experiência. Inclusive, seguindo a Sabesp, inclusive agradecer a Gisele, Gisele, Tiago aqui da Embasa, que foi uma das empresas que subsidiou a gente nesse processo de migração. Então, o que a gente vê em relação às tarifas, na média de todas as distribuidoras do Brasil,
a migração para o Mercado Livre ainda é bastante viável, mesmo com os 15% de desconto. A Coelba, que é uma companhia da Bahia, ela tem uma das menores tarifas do Brasil. E ainda assim está sendo viável para a Embasa fazer essa migração. E quem acompanha o setor elétrico está percebendo que há um enorme risco do fim desses 15% de desconto. Tem aí tem uma medida provisória que foi convertida em lei recentemente, que estabelece que, a partir do 1º de dezembro de 2017, tem que ser estabelecido um cronograma com redução estrutural da CDE. A CDE é quem banca esses 15% de desconto. Então, é muito provável que no médio e longo prazo, esses 15% de desconto comece a ir desaparecendo. Muito obrigado. Só para comentar, o Thiago vai fazer uma palestra depois, exatamente, e falar um pouco sobre a experiência da Embasa no mercado livre de energia. Então, quem estiver curioso, mais tarde tem mais informações. Você esqueceu? O custo da energia é em torno de 47 centavos por quilowatt-hora. Então, muito próximo. A reservação, a Sanasa vem investindo bastante em reservatórios. Depende muito do consumo, né, do tempo, mas eu acredito que de 3 a 6 horas a gente consiga suportar sem uma queda na captação. A gente falou muito sobre o probiogás aqui, é importante registrar que nós temos um grande especialista aqui, que é o Gustavo, não quis falar nada sobre o probiogás, mas ele participa muito com a gente do probiogás. Rafael, se tiver interesse, depois vocês podem trocar a figurinha aí, talvez ele tenha um pouco mais de informação sobre essa questão do aproveitamento do gás metano. Nós não temos, o Ministério da Cidade não tem aquela informação que você perguntou, mas tem pessoas aqui que já responderam e que já contribuíram. Eu queria fazer aqui uma espécie de uma provocação. Quer dizer, o senhor, que eu me esqueci o nome lá de Salto, né, Paulo, falou e acabou que o debate foi um pouco para a linha que o senhor falou. Quer dizer, não só trabalhar a eficiência energética, mas trabalhar alternativas também de energias alternativas, né? E no caso do Mercado Livre, nem é energia alternativa, é redução de custo. Agora, é preciso ficar atento que isso não inibe e não deixa de lado a questão de melhorar a eficiência energética. Porque senão você vai no Mercado Livre comprar energia mais barata, mas continua ineficiente energeticamente, não faz sentido, né? Mesma coisa de você gerar energia alternativa, mesmo com o biogás que está à nossa disposição no tratamento de esgoto, ou outras que são mais baratas, mas continua ineficiente energeticamente, não faz muito sentido. Então, o nosso foco principal do Proesa é trabalhar a eficiência energética. A gente tem algumas medidas, alguns estudos que vai na linha do gerenciamento, da gestão das contas, que acaba melhorando do ponto de vista da redução de custos, mesmo não sendo exatamente uma eficiência energética, mas melhora do ponto de vista da redução de custos. Agora, o foco é você trabalhar os sistemas elétricos, os sistemas hidráulicos, a redução de perda, né, a modernização tecnológica para reduzir o fator de consumo específico, dentre muitas outras ações, que na minha apresentação até eu listei algumas delas. Então, era importante a gente não perder de vista isso, né? Porque eu acho que isso é estratégico e é um pouco do objetivo principal do nosso projeto Proesa, né? Que a gente está discutindo aqui. Não sei se nessa última rodada faltou alguma questão. Você da CAES fez uma informação, né? Acho que não faltou nada, né?